Oi, 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 meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E vamos embora para mais um vídeo da Palavra de Deus, a Bíblia. Nós paramos no finalzinho do 9, de Josué. Vamos iniciar aqui no 10º. Antes de eu começar a leitura da Bíblia, eu queria conversar com vocês. Eu estava assistindo um canal que é Israel com a Aline, eu não sei se vocês conhecem. Ela mora em Israel e ela fala tudo de lá, né? As passagens bíblicas, os lugares maravilhosos. Eu estava ali, sentada no sofá, pensando, ai meu Deus, será que um dia eu vou ter condições de conhecer Israel? Ir lá no Mar Morto, no Rio Jordão, Jerusalém, conhecer o Muro das Lamentações, ir no Monte das Oliveiras, conhecer todos aqueles lugares maravilhosos que aqui na Bíblia a gente lê aqui, e às vezes a gente lê, a gente só fica imaginando no nosso imaginário assim, como será que era, né? Mas Deus cumpre o desejo do nosso coração quando é bom, né? Então, vamos confiar em Deus. Quem sabe um dia Deus me dá essa graça, essa honra de ir para Israel. Eu estava vendo uns pacotes de viagem, por enquanto pro meu bolso, pro meu salário não dá, porque eu tava vendo, tem uns que é média 15, 18 mil, 20 mil, e é complicado. Tava fazendo as contas, falei, é um salário meu do ano todinho. Aliás, meu salário, um ano, trabalhando sem tirar nenhum real, guardando tudo. E eu não sei se além desse dinheiro eu tenho que criar mais dinheiro, guardar dinheiro para poder pagar lá os negócios, não sei como funciona. Mas é um sonho e para Deus não é nada impossível. Às vezes eu falo para as pessoas assim, né? Eu não sou dona do mundo, mas eu sou filha do dono. Então, gente, sem muita conversa, vamos aqui para a leitura da palavra de Deus. E esse último vídeo que eu assisti dela são nove falando sobre a Bíblia, né? Se realmente a Bíblia existe. Daí ela tem 9 coisas comprovadas. Fora das outras, né, que a gente sabe. Mas 9 achados, que está tudo aqui dentro, que foi achado. E ela estava mostrando muito lindo, muito lindo, lindo, lindo. A gente viaja. Você começa a viajar, sabe? E eu sou apaixonada por Jesus. Sou falha, sou cheia de erros, defeitos, mas eu sou apaixonada por Deus, por Jesus. Eu amo, amo, amo ler a Bíblia. Eu tenho a Bíblia linda aqui, sabe? No celular, às vezes eu fico lendo, meditando. Nossa, Deus, Ele é maravilhoso. Criou tudo do nada. Então, gente, sem conversa, deixa o like aí, compartilha e vamos aqui começar aqui no 10º. E o subtítulo do 10º é Gibeon é sitiada por 5 reis. Então, gente, vamos ver aqui nessa outra, que a letra é um pouco maior. Eu tomei a cegueta. Vou até levantar para ver se eu enxergo melhor. De vez em quando começa a dar uma embaçada. Começa a ficar muito fixada com o olho na Bíblia. Daí começa a embaçar aqui a leitura. Então, vamos embora. Vou ler por essa daqui, ó. BKJ. É King James. Bíblia King James, 1611. Aí, gente, vou ligar aqui o ventilador. Espera aí, tô com calor. Aí, é um barulho meio chato, mas tá muito quente. Parece um helicóptero. Então, vamos lá. Josué, capítulo 10, inicia assim. Estou focada aqui, porque do outro vídeo que eu fiz, eu fiquei só aqui assim. Ora, sucedeu o quê? Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei. E que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel, que estava no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa, e nos salva, e nos ajude, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desse Gilgal a noite toda.
E o Senhor os derrotou diante de Israel, e os matou com grande massacre em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho, que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel, estavam na descida para Bet-Oron, o Senhor lançou dos céus grandes pedras sobre eles, até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo o Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que esses 5 reis fugiram, e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor, vosso Deus, entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los, com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué, ao acampamento de Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: abri a entrada da caverna, e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Lax e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel, e disse aos capitães dos homens de guerra, que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou a eles os descerem das árvores, e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, os quais permanecem ali até este dia. E, naquele dia, Josué tomou Maquedá, e a feriu com o fio da espada, e destruiu o seu rei por completo, eles e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué, e com ele todo Israel, passou em Maquedá até Líbina, e lutou contra Líbina. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com seu rei, e ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez a seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Líbina, e com ele todo o Israel, para Laquis, e acampou contra ela, e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, o qual a tomou no 2º dia, e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo o que havia feito a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laquis Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e ele acamparam contra ela, e lutaram contra ela. E eles tomaram naquele dia e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laquis. E já subiu de Eglon, e com ele todo o Israel, até Hebron, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada.
e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nelas estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel, para Debir, e lutou contra ela. E ele tomou junto com seu rei e todas as suas cidades, e eles a feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebron. Assim também fez a Debir, e ao seu rei, como havia feito a Libna e a seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Gades, Barneia, até Gaza, e toda a região de Gozen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos esses reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. 11. E sucedeu que quando Jabim, rei de Azor, ouviu essas coisas, ele enviou a Jobabe, rei de Madom, e o rei de Sihon, e ao rei de Aksaf. Tem uns nomes aqui que é complicado. E aos reis que estavam ao norte do monte, e das planícies ao sul, de Kineret, e no vale, e nos termos de Dor, a oeste. E os cananeus a leste e a oeste, e ao amorreu, e ao eteu, e ao ferezeu, e ao jebuseu, nos montes, e o eveu, debaixo de Hermon, na terra de Mispa. E eles saíram, e todos os seus exércitos com ele, muitas pessoas, como areia que há na beira do mar, em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos esses reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não temas por causa deles, porque amanhã por volta desta hora eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu jarretarás os seus cavalos, e queimarás as suas carruagens no fogo. Assim Josué e com ele todo o povo de guerra veio subitamente contra eles, pelas águas de Merom, e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriram e os perseguiam, até o grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, na direção oeste, e eles os feriram, e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou. Ele charretou os seus cavalos e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué e tomou Hazor, e feriu o seu rei com a espada, pois Hazor anteriormente era a cabeça de todos aqueles reinos. E eles feriram todas as almas que ali estavam, com o fio da espada, destruindo-as por completo. Nada que respirasse foi deixado. E ele queimou Hazor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada, e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Hazor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si, porém feriram todo homem com o fio da espada, até que eles os houvessem destruído, não deixaram nada que respirasse. Como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo, assim também Moisés ordenou a Josué, e assim fez. Ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, os montes e toda a região meridional, e toda a terra de Gozen, e o vale e a planície, e os montes de Israel e o seu vale, até o monte Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, debaixo dos montes Hermon, e tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão. Todos os outros eles tomaram em batalha. Pois foi o Senhor a endurecer os seus corações, para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudessem destruí-los totalmente, e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los, como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué e extirpou os anaquins dos montes de Hebron, de Debir de Anabe, e de todos os montes de Judá, e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram em Gaza, em Gate e em Astod.
Assim Josué tomou a terra toda, segundo tudo que o Senhor disse a Moisés. E Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões pelas suas tribos, e a terra repousou da guerra. 12. Ora, esses são os reis da terra que os filhos de Israel feriram, e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon, e todas a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom, e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade, até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon. E desde a planície para o mar de Quinerete, a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdot, Pisga, e o termo de Og, rei de Bassã, que era dos remanescentes dos gigantes, que habitaram em Astarote e em Edrei. E reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bassã, até o termo dos Jesurreus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termos de Seom, o rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e a meio tribo de Manassés. E esses são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alac, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales, e nas planícies, e nas fontes e no deserto, e na região meridional, os heteus, os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Esbrom, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Efer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Mexido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gigal, o rei de Tirsa, 31 reis ao todo. 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssimas terras para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus, e toda a Gesur, de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus. 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afec, aos limites dos amorreus, e a terra dos gebalitas, e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote, Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide essa terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhe deu, além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhe deu. Desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Bedabe até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Arnon, e Gileade, e os limites dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bassã, até Salca, todo o reino de Og em Bassã, que reinou em Astarote, e em Edrei,
que restou dos remanescentes dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os jesureus, nem os maacateus, mas os jeruseus e os maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feito ao fogo, são a sua herança, conforme eles lhe declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias. E o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na planície de Bom, e Bamote, Baal, e Bet-Baal, Meon, e Jaza, e Kedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Zibima, e Zeret-Zahar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdod, Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu, e com os príncipes de Midian, Eve, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, os quais eram cheques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão, e os seus limites. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E o seu termo era Jázer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá. E desde Esbom até Ramat Mispa, e Pedonim, e de Maanaim até os termos de Debir. E no vale, Bet-Aram, e Bet-Minra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés. A essa foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Manaim, todo o Bassã, todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bassã, 60 cidades. E a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Essas são as regiões que Moisés distribuiu por herança na planície de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas, para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era a sua herança, conforme ele lhe dissera. Então, pessoal, essa é a leitura dos capítulos de hoje. Eu vou parar aqui no 13. A gente continua aqui no 14. Quando a gente viu aqui nesses capítulos aqui, os 5 reis que se juntaram para ir contra o povo de Israel. Mas aí o que Deus fez? Deus falou para Josué ir. E a tribo de Israel matou todos os reis. E Deus falou que ia ser com eles de todas as terras. Deus deu a vitória para eles. Que quando Deus fala que é vitória. Não existe derrota. Não tem quem a derrote. Quando Deus fala é vitória, vitória. Daí eles foram, né? Mataram todos os reis. Aí aqui também mostra como foi dividido as tribos, as partes deles. E assim Deus foi com o povo de Israel, não? E foi indo, foi dando as terras para eles. Eles foram dividindo entre eles. E é isso. E quando Deus, como eu falei para vocês, quando Deus promete alguma coisa pra gente, vai ser cumprido. Porque Deus não é homem para mentir. E a palavra de Deus não volta atrás. Então, gente, esse talvez, eu não sei, hoje é dia 20. Aí talvez agora, acho que é 27. Não sei se eu vou fazer mais alguns vídeos até. Talvez eu faça até acabar o ano, né? Porque semana que vem é 1º de janeiro de 2023. Então, mas vocês vão ver vocês, se eu não gravo mais vídeo. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Que Deus os abençoe grandemente. E que 2023 seja um ano de bênção na vida daquele que é fiel a Deus, aquele que crê em Deus. Porque infelizmente nem todo mundo crê, né? Nenhum mundo crê, tem muito ainda que diz que a Bíblia não existe, que a Bíblia só é um livro de história, que a Bíblia foi escrita por muita gente que nem sabe se é verdade. Pra mim é. Porque a gente vê tantas coisas, né, que tá aqui, que foi escrito há muitos anos atrás, todo século passado atrás, está se cumprindo. Tava nesses dias sobre o mar morto, os peixes que estão aparecendo, daí também sobre a construção da questão, a construção do terceiro templo, que a Bíblia fala pra gente do Apocalipse, quando tiver pra vir o Jesus vir buscar o seu povo, que era pra gente olhar pra Israel. Israel é o ponto central.
A gente vê muitas coisas lá que tá acontecendo lá, que é bíblico, que vai ter que acontecer para poder, né, a gente ser salvo, a gente poder, os que foram escolhidos pro céu, como a gente sabe, né? Não tá na Bíblia. Então, gente, tem muita conversa, que eu também não sou assim, eu não fiz teologia, eu não entendo muito da Bíblia. Eu sou, como eu já falei pra vocês, uma simples serva de Deus, sou um pedaço de barro na mão dele, ele é o oleiro, e nós somos servos inúteis na mão dele, né? Nós não somos nada. Mas eu amo ler a Bíblia. Então, bora, pessoal, ler a palavra de Deus, porque as coisas estão se estreitas nesse mundo, e vamos nos apegar cada dia mais a Deus, porque só Ele vai poder nos salvar, só Ele vai poder nos tirar daqui. Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima leitura do vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Coração pra vocês. Tchau, tchau.